Olá, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre filtro solar. Vou conversar com a minha amiga doutora Daniela Leal. Oi, Lenita, boa noite. Boa noite, Vanice. Quem for entrando, Nelson querido, boa noite. Me fala se o áudio tá bom, se tá tudo bom. Henrique, que delícia você por aqui. Aninha, Gilberto, Lucilene, boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre filtro solar com a minha amiga doutora Daniela Leal. Daqui a pouco ela já deve estar por aqui. Também é uma dermatologista, uma amiga muito querida. A dermatologia, além de ser a profissão que eu amo, ela nos promove encontros incríveis. A gente conhece pessoas que a gente fica realmente muito feliz com esse encontro. E a Dani é mais uma que isso aconteceu. Além disso, também muito empenhada, adora estudar, linda e adora também falar, compartilhar o conhecimento dela. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje, tá bom? Vou chamar aqui. A Dani já. Isso, gente, a gente adora coraçãozinho. Pode colocar coraçãozinho. Tem o aviãozinho aí também, chamar os amigos. Dani, minha Tá amiga bom, querida. amor. Que Boa honra, noite. viu? Obrigada pelo convite. Obrigada a você por ter aceitado. A honra é minha. Eu estava falando o quanto você é linda, o Ah, quanto você. ixi. Ah, é, sim, tem nada de ixi. Aceita esse elogio porque você merece. Obrigada, minha linda. E o quanto que também você é estudiosa, que também adora compartilhar o seu conhecimento. Adoro. E a dermatologia nos proporciona, além de ser a profissão que a gente ama, proporciona esses encontros incríveis, não é, Dani? A gente conhece tanta gente tão maravilhosa, né? Tá bom o áudio? O áudio para mim tá ótimo, para você. Tá bom também. Ótimo. Porque, Lu, é exatamente isso. Eu falo que o bom é a gente conseguir se reinventar nessa fase louca que nós estamos, né, menina? Agora, sim, aqui em Campinas está dando para trabalhar. Eu estou trabalhando mais quietinha, mas estou trabalhando. Mas assim, você vê quanto tempo a gente se vê correndo em congresso, né? Naquela loucura, mal consegue parar para conversar, para pôr todos os assuntos em dia. E aí aqui a gente se vê, isso é bom É, isso é demais. bom demais, né? Pra gente se aproximar. Ô Lu, E, você sabe fixar o tema da live? ai, eu sei, peraí. Então tá bom. É porque o pessoal pergunta no meio, né? Então é legal. É, Pessoal, nós vamos falar de fotoproteção hoje. peraí, como é que é mesmo? Eu acho que você escreve e clica duas vezes em cima, é isso? Eu nunca tentei, mas eu já ouvi um ensinando o outro. Peraí. Pessoal, boa noite. Nós vamos falar sobre fotoproteção hoje. Filtro solar, todas as dicas que vocês querem saber, tá? Inclusive dúvidas sobre filtro solar de vocês no dia a dia, eu quero que vocês escrevam pra gente aqui embaixo. Eu não Pra sei como é gente que. poder, a ideia é trazer para vocês Ah, facilidades, tá? Então é a gente passar conhecimento para consegui, deu facilitar a vida de certo. vocês. Oi, querida. Deu certo, olha, consegui fixar aí Adorei, o ficou ótimo. celular. Eu só queria começar falando assim dos três principais dicas, né? Por que se deve utilizar filtro solar? Vamos falar das três principais dicas. Para começar, o filtro solar ele protege a nossa pele contra o fotoenvelhecimento, né? O que é isso? Os danos que o sol constantemente sobre a nossa pele vai causar o envelhecimento, deixando ela mais grossa, com mais rugas, com mais manchas. Também vai proteger contra o câncer de pele e também vai proteger. A gente tem as dermatoses que são reativas à exposição solar, né, Dani? Então também protege nessas doenças que pioram com a exposição solar. Então, esses são os três principais dicas, assim, porque que você deve utilizar o filtro solar. Você fala Inclusive, mais alguma coisa, Dani? então, Lu, eu gosto muito de dar um exemplo para o pessoal entender sobre isso, né? Uma vez, eu tenho uma tia queridíssima, descendente de Índia. Então, você imagina a pele boa para esse nosso território brasileiro, né? E ela falou para mim, Daniela, detesto creme. O que que eu... Me fala um negócio para eu usar, né? Eu falei, filtro solar. Ela jura? Eu falei, juro. Esquece qualquer coisa à noite. Usa filtro solar.
E aí, com isso, o que eu quero também passar para vocês, gente? Tem uma publicação, isso vocês acham no Google, tá? Mas a Johnson's que começou lançando, que eram duas irmãs gêmeas, que foram separadas, né, no nascimento, e uma virou freira e foi para o convento. Então, ela não se expôs ao sol. E a outra, ela era lavradora lá na Europa. Isso é uma foto são duas europeias. E quando elas se encontraram depois, tem uma foto. As duas irmãs, uma do lado da outra. Gente, a freira parece filha da outra. Né? E isso é real, então ninguém inventou isso. Também tem uma foto de um caminhoneiro, né, Lu? Um caminhoneiro. Metade do rosto, que era o lado que ele tomava o sol, porque era caminhoneiro. A diferença de um lado do rosto para o outro, gente. Então, assim, a questão da fotoproteção, ela é fundamental no dia a dia da gente, porque lá na frente, em longo prazo, isso vai trazer danos que para reverter não são tão simples assim, não. E agora nesse momento que a gente tem algumas notícias boas para dar, né? Com o isolamento, diminuiu o consumo aí da camada de ozônio, então deu uma melhoradinha aí no ar que a gente respira, na natureza, a natureza está agradecendo, mas mesmo assim, hoje em dia, esse processo ele é muito mais acelerado do que antigamente desse envelhecimento, né? Então a gente tem outras lesões de pele que tem gente que fala, mas eu sou nova, como é que eu já tenho isso? Então, porque sua pele foi mais agredida do que comparado com outra pessoa. Esse exemplo que você deu é perfeito, a gente tem vários assim, né? Então, e esse da literatura mostrando as gêmeas, né? Que teoricamente tem a genética muito semelhante. Então, a diferença da exposição solar de uma e da outra que não se expôs, né? Então, Exato. Isso realmente é muito marcante. Eu recebi várias perguntas aqui pelo direct. Tá. Você quer fazer uma... A gente fala primeiro algumas coisas e depois a gente responde as perguntas? O que você acha? Sabe o que eu acho? Para ficar interativo, a gente podia ir respondendo as perguntas deles, porque a dúvida de um é de outro. E nisso a gente vai jogando o que é importante de teoria. Porque, ó, tem uma seguidora aqui que está assistindo a gente que ela colocou tranexâmico e hialurônico. Não melhora o meu melasma. Alguma máquina tem resultados promissores? Vamos falar primeiro de filtro, depois a gente volta na tua pergunta, tá? Mas assim, o tranexâmico e o hialurônico, eles são alguns dos ativos para melasma. Eles não são os únicos e nem são os melhores sozinhos. Então, talvez precise alinhar primeiro os teus cosméticos para tratamento do melasma, para depois pensar em máquina. Tem máquina boa, sim, mas máquina boa para o melasma castanho e outras máquinas boas para o melasma vascular, que a gente chama que é o vermelho, tá bom, Marta? Mas a gente volta nesse assunto com você. E tem uma que perguntou sobre filtro solar na área Nas Lacerda. Se filtro solar, ela pode passar na área dos olhos. Vamos lá. O filtro solar, ele pode ser passado na pálpebra inferior até no máximo a borda ciliar. Porque qual é o problema do filtro solar? Ele não pode entrar no olho, porque se ele irritar o olho, ele vai gerar uma conjuntivite química, tá, gente? Então, agora, fora isso, a pele da pálpebra ela é uma pele exposta ao sol como qualquer outra. Então, a gente pode sim usar filtro em pálpebra. Eu passo na pálpebra superior, eu passo como se eu passasse uma base. Então, eu fecho o olho, eu passo na pálpebra superior, eu pego o dedo sujo de filtro, passo e venho aqui para a pálpebra inferior até aqui embaixo. Tá? Já aconteceu de eu ter que limpar porque o meu olho começou a irritar. Eu abusei, devo confessar. Mas eu passo, sim, principalmente na região justa sobrancelha, porque é uma região não rara da gente ter melasma, tá? Eu acho que, como a gente tem, falar um pouquinho da questão da incidência solar, aqui a gente tem uma proeminência, aqui outra, e não raro, eu já peguei paciente com câncer de pele exatamente nessa região aqui, né? Porque essa região da incidência. Então, sim, tem que passar filtro solar. E os filtros solares, hoje em dia, eles têm muita tecnologia, né? Então, eles também têm uma proteção ocular. Mas, sim, a gente vai passar dentro. E isso que a Dani falou é super importante. Porque senão a gente passa que acaba, que cai, arde, né? E realmente não precisa. Dani, o que você acha? Então, agora, já que a gente está falando disso, a gente vai falar como passar o filtro solar, né? A quantidade a ser passada. Acho muito legal, porque assim, hoje, é o que você falou, nós temos muita tecnologia no filtro, só que a gente tem aquele filtro fluido, que é praticamente líquido,
né? A gente tem o filtro em pó, a gente tem filtro em gel, filtro em creme, veículo mais espesso. Então, assim, gente, primeiro, o filtro solar, quando ele tem lá no rótulo dele, né? FPS 30. Esse FPS 30, para que a empresa possa ter colocado lá no rótulo FPS 30, ela tem que ter feito um teste. E esse teste, ele é feito com 2 miligramas por centímetro quadrado de quantidade de produto, tá? Pensa numa azeitona gorda. Isso é a quantidade que tem que ser aplicada na pele. Pensa quanto vocês passam, tá? Agora pensa como é que vocês fazem com filtro líquido para conseguir dosar isso, né? Ou com pó, como é que vocês vão fazer para conseguir ajustar? Então, assim, eu não dou muito a liberdade de usar filtros muito fluidos para que a gente não perca, na verdade, a efetividade desse filtro. Porque, gente, existem estudos, e isso eu escrevi no meu livro, Lu, no Pocketbook, né? Gente, eu tenho um Pocketbook que chama Pequeno Livro da Beleza. Ele custa, acho que R$10 online hoje. Mas ele é um livro cheio de diquinha para paciente, é muito legal. E tem um trabalho que falou que o que a gente usa, em vez de 2 miligramas por centímetro quadrado, a gente usa de 1 a 0,8. Quer dizer, a gente usa menos da metade. E um FPS 30 cai para 12 nessas condições. Então, gente, por isso que hoje a gente fala que o FPS 50 é o novo 30. Porque, na verdade, a gente sabe que a gente não aplica a quantidade ideal. Então, se a gente não aplica a quantidade ideal, se a gente aplicar um 50 no rosto todo e ele cair para um 30, nós estamos protegidos, tá? Quer falar de PPD, Lu? Ah, pode falar. E só essa questão do FPS, né? Que ele chama de fator de proteção solar, né? Então, assim, ela falou desses 2 miligramas, porque é um fator. Então, é uma conta matemática que tem uma área que se é colocada a exposição solar com e sem protetor, com protetor e sem protetor durante um tempo até dar uma dose eritematosa mínima. O que é isso? É até ficar um pouquinho vermelho sem queimar. E isso é o que daí ele vai lá, soma, divide, multiplica, tem todos esses fatores. E aí vai falar que o fator de proteção é 30, 50, 70. Isso não quer dizer que você possa ficar o 30 para o 50 tem 20. Você não vai poder ficar 20 minutos a mais ou 2 horas a mais. Não é isso. Você não tem a ver com tempo. Não é tem tempo. A ver com tempo. Tem a ver realmente com a proteção que aquela sua pele vai ter para evitar essa queimadura, para te proteger também dos danos todos que a gente já falou aqui. E o reaplicar é super importante, além da quantidade, né, correta. Isso que a Dani vai falar agora com relação a gente tem o fator de proteção solar, porque ele protege contra todas as radiações, quer dizer, todas. A gente tem várias, né? Tem a UVA, UVC, UVB, tem infravermelho, tem luz visível, tem luz azul do celular, tem muitas luzes. E aí a gente tem não só o fator de proteção solar, como o PPD, que é o que a Dani vai falar. E a Lu está perguntando aqui se ela tem melasma e se ela usa o filtro solar com cor, se está correto. Está correto, sim. Agora fala um pouquinho de PPD, Dani. Tem um monte de pergunta, depois a gente volta. Vamos falar sobre PPD e a gente já fala sobre a questão do filtro com cor, porque a gente já engancha isso aí, gente, para vocês. É o seguinte, quando a gente fala filtro solar FPS 30 ou FPS 50, isso só está protegendo a gente de uma das radiações solares. E nós temos 4 para se preocupar, tá? Então, o FPS só diz respeito ao UVB. O PPD, que é uma outra medida de proteção, a UVA. UVA é a maioria da radiação solar que atinge a Terra e é o que envelhece, porque ele penetra na pele mais profundo que o UVB. Ele chega até a derme. Chegou até a derme, na derme nós temos as células que produzem colágeno, destruiu o nosso colágeno, tá? Então, o filtro hoje, isso já é mundial e já está também regulamentado no Brasil. O PPD, ele tem que ser no mínimo 1/3 do FPS. Então, essa pergunta é uma pergunta que vocês podem fazer para o médico de vocês ou até para o farmacêutico. Falar, olha, esse filtro, ele tem a medida do UVA, para não ficar difícil vocês lembrarem, a medida do UVA dele é 1/3 do FPS. Então, isso é uma coisa que as marcas éticas fazem, tá? Então, assim, as marcas prescritas por médicos, com certeza já fazem essa análise. Mas é muito importante para a gente ter um filtro alto, porque o PPD dele também vai ser alto.
Entenderam? E aí, entrando, Lu, na questão da pergunta sobre a pessoa tem melasma e usa um filtro com cor, se isso é certo. Você fala? Fala. Ou É eu falo? Assim? correto. Não, pode, é correto que você estava aí tão engatilhada, continua. Gente, é o seguinte, então vamos lá. É que a Lu sabe que eu adoro esse assunto e ela também adora, então a gente fica assim, quem fala, né? Mas é o seguinte, filtro com cor, hoje em dia, ele não é estético, ele é terapêutico, tá? A gente precisa da cor no filtro quando a gente quer proteger qualquer mancha. Porque a radiação solar, lembra que eu falei que são 4 para a gente proteger? Então, UVB, UVA, uma delas é a luz visível. A luz visível é o espectro do arco-íris. Então, se vocês pensarem que você começou a enxergar, é porque a luz está dentro do espectro do arco-íris. E o espectro mais próximo do azul causa mancha e envelhecimento. Então, melasma é uma mancha de muito difícil controle, a gente tem que fazer de tudo e isso inclui o pigmento. Então, o filtro solar com cor, ele é fundamental para o sucesso no clareamento do melasma, tá? E além disso, né, Lu, é o filtro com cor e esse filtro tem que ser bem passado. Você não pode enxergar a sua mancha. Se você passou um filtro com cor, mas você ainda enxerga a sua mancha, a luz também está enxergando essa mancha. Então, você tem que passar e ficar opaco. Eu brinco com a paciente que o filtro solar com cor bem aplicado, espesso na pele, você não consegue sair sem um rímel e um batom, porque você fica aquele brancão, tá? Mas para mancha, gente, não tem escolha. A gente tem que passar filtro com cor e com muita quantidade, tá? Uma opção legal é o seguinte, não gosto de filtro com cor, sou muito clara, minha pele não se adapta a nenhum tom. Então, passe um filtro alto, sem cor, incolor, que você goste em termos de sensorial na pele, mas aplique uma base cosmética por cima que você goste, tá? Precisa ocluir, precisa fechar o rosto com pigmento. É isso mesmo. Eu falo que tem que estar ocluída, né? Tem que estar completamente. Alguém perguntou aqui também, porque melasma é muito difícil, você já falou isso, não é o tema, né, da nossa live, mas assim, não é assim, é um laser que vai resolver, não é o ácido tranexâmico, não é o ácido hialurônico, é uma combinação de vários fatores aí e muito da sua disciplina e da sua persistência de estar junto com a sua médica para poder ir seguindo todos os passos e sair sempre tampadinha mesmo, não tem jeito. A gente tem que sair ocluída, não tem outra opção. Olha, Lu, tem a Daniela aqui perguntando, né? Aplicar a quantidade certa, boa quantidade, pode obstruir os poros e dar mais acne, por exemplo? Respondo? Pode responder, pode responder. Porque é o seguinte, gente, tudo que você passar no rosto e não limpar direito depois, com o passar do tempo, isso pode obstruir poros, sim, e pode dar, inclusive, acne, tá? Então, primeiro, não é qualquer produto, por isso que a gente, não é porque a gente é dermato, que a gente fala, passe no seu dermatologista, né? Mas tem filtros solares, por exemplo, esses mais de marcas que a gente encontra em supermercado, que pode usar, mais feito para usar em corpo, se vocês usarem no rosto, ele pode gerar acne por conta do próprio veículo, é uma composição mais barata, não está focado nisso, tá? Agora, mesmo os melhores, se você passar e não limpar direito esse rosto, você pode obstruir. Tanto que, assim, é muito importante, tudo que você passou esse filtro, exagerou nele pela manhã, isso é fundamental. À noite, precisa complementar a limpeza. Pessoal, eu falo muito isso. Você tem um sabonete legal que você usa? Beleza, mas você precisa usar ou um demaquilante ou uma loção micelar, aquilo que foi te orientado, tá? Mas é importante porque eu falo assim para as pacientes, lava o seu rosto com sabonete à noite e enxuga com uma toalha branca. Né? Tem que sair branco, tem que sair limpo, tá? Se não saiu, tem que complementar essa limpeza. Isso é um trabalhinho a mais, mas nós não temos saída não. Morando num país tropical como o nosso... Não tem jeito, né? E lembrar, assim, da quantidade mesmo, né? A Dani falou, esse exemplo é bom, de uma azeitona gorda, né? Grande. Você vai passar e aí pensa que essa quantidade que você passa no rosto é para qualquer quantidade, mais ou menos desse tamanho, para o corpo também é a mesma quantidade. E lembrar de passar na orelha também, né? A mulher que ainda tá com cabelo assim, tampando e tal, a gente esquece um pouco, mas tem que lembrar de passar, principalmente
quando está exposta ao sol, e homem, né, se tem calvície, alguma coisa, então tem que proteger o couro cabeludo também. Então, essa quantidade da azeitona é para cá. Aí ainda tem que pensar que você tem pescoço, orelha, ombro. Então, assim, a quantidade realmente é super Nuca, né? A importante. nuca para o pessoal masculino é fundamental também, Fundamental. gente. E, Lu, uma dica que eu gosto de dar para eles, né? Que eu falei, o pessoal ficar com a gente até o fim, vamos dar dica. Esses sprays, gente, com filtro solar para hidratar o cabelo, serve para o calvo. Pega o spray, ele não tem cabelo para hidratar aqui, mas ele tem pele, tá? Se você for querer passar no marido, no namorado, o filtro solar no restinho de cabelo que ele tem aqui, ele vai te socar, não vai rolar. Tá? Então, o spray que você usa para hidratar o cabelo na praia, na piscina, que tem filtro solar, você já espreia aqui em cima também e deixa secar ali. Porque ele já ajuda na fotoproteção da pele do couro cabeludo. Tem uma pergunta aqui sobre a vitamina D. Se precisa tomar sol sem proteção. Já tem vários trabalhos, né, Dani, que já deixa a gente com bastante segurança, que o filtro solar não impede a absorção e a formação aí da vitamina D. Mas se você for fazer 5 minutos sem proteção só no braço ou nas pernas, isso já também é suficiente, mas isso é diário, isso é difícil da gente fazer essa exposição diária, né? Mas não vou dar um spoiler aqui, né? Eu tô fazendo a minha aula sobre vitamina D para o curso de nutracêutico, então eu tô lendo muito sobre isso. E assim, se você pegar uma vertente, vai falar uma coisa. Se você pegar outra vertente, vai falar outra. Gente, então assim, posição da SBD, a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Não se expor ao sol, dosar no sangue e suplementar, se for preciso. Porque é uma fonte segura que a gente sabe. Né? Por quê? Por conta de risco de câncer de sol, né, gente? Ou câncer de pele. Então, a gente tem que pesar sempre custo-benefício. Vou me expor ao sol, quais são os riscos disso? Se você se expuser inadvertidamente, você vai ter riscos maiores de câncer de pele, alguns com risco de óbito. Então, não é brinquedo, né? Agora, qual é a outra vertente? O que a gente já sabe, a luz solar, ela ativa a vitamina D muito mais rápido e de uma forma muito mais duradoura no corpo. Então, não é uma coisa que a gente desconsidere. Só que é o que a Lu falou, se você tiver, existe um trabalho, eu vou me alongar um pouquinho nesse, tô com tudo fresco aqui, Lu, vou me alongar. Vai lá, é ótimo, até eu me atualizo. Então é o seguinte, gente, o tempo que você fica no sol para fixar a vitamina D depende também da cor da tua pele, tá? O negro, ele precisa ficar 30 minutos no sol para fixar a vitamina D, que o ruivo fixa em 8 minutos. Por quê? Porque o negro tem proteção, a natureza é maravilhosa, né? Então, ele vai porque ele é negro, ele tem a fotoproteção natural dele, que é a melanina, ele pode se expor ao sol sem machucar. Imagina um ruivo ficando meia hora no sol para fixar a vitamina D. Vai se queimar, vai se machucar. Então, primeiro, depende do teu tom de pele. Agora, existem estudos que já fizeram uma média, tá? Então, o que a gente chama de fototipo 2, 3, que seria, eu sou um fototipo 3, tá? Sem a luzes aqui, eu sou um fototipo 3. Então, de mim para um pouquinho mais claro, a Lu também é um 3, né, Lu? Você é mais clarinha que eu. Não, sou 3 também. Você também vai pro sol e pega um bronze daqui, né? Eu fico muito vermelha, muito. Eu só vou bronzear 3 dias depois, mas aí eu fico. Entendi. E aí, gente, então assim, teve um estudo que fez essa média, tá? Qual é a média? Você ficar de 8 a 10 minutos, 3 vezes por semana, exposta ao sol com braço e perna exposto. Então, pensa com uma regata e um shorts, de 8 a 10 minutos, 3 vezes por semana. Eu brinco muito, Lu, com os pacientes. Eu falo assim, dá uma volta no quarteirão com o cachorro e só. Tá? Mas de short, né? De short e camiseta. Esse é o trabalho que eu falei, né? De 5 minutos é diário, né? 3 vezes por semana você já tem que dobrar aí, já são 10 minutos. E uma coisa importante que eu acho que é bom falar, quem não tem vesícula biliar, quem já fez colestectomia, aí é bem mais difícil realmente fixar a vitamina D e aí tem que injetar a vitamina D. Só tomar vai ser também difícil de fixar. O organismo tem mais dificuldade de metabolizar, gente, por isso, tá? Então, isso é uma coisa importante. Lu, você tá vendo alguma outra pergunta?
só concluir isso, porque a vitamina D é uma vitamina oleosa, né? Então, assim, a bile que é produzida pela vesícula biliar é importante nesse processo aí de absorção, tá? A outra pergunta, logo depois da vitamina D, Dani, é uma colega, ela é médica, agora precisa usar máscara N95 e a indicação é não passar nada no rosto. Tem algum filtro de alta absorção sem resíduos? Nessa situação, eu sei que você está falando. Nessa situação, eu não conheço nenhum filtro que faça isso. A La Roche-Posay, sem conflito de interesse, gente, estamos aqui para dividir informação, né? Ela reformulou o Antélios Anti-Oleosidade 70. E agora eles estão com uma proposta, né, de que ele não transfere a cor. Então, ele teria aí uma maior aderência, né? Mas, realmente, eles orientam que você não passe nada. Eu acho, gente, pelo menos na testa, um filtro incolor, né? Que aí vai estar também com mais outros EPIs na história. Mas, na verdade, gente, vou ser honesta, nessa situação, hidratante, antioxidante só. Não entraria, eu não me preocuparia com filtro nesse momento, né? Nesse momento. Colega... É um momento menor também, né? Então... Não mesmo, de coração. O que a gente está falando é cronicamente, né? Que é do dia a dia mesmo. Para situações especiais, condutas especiais, né, Dani? É o que eu penso, né? Bom senso é sempre. Sim. A Ana Karina perguntou se a quantidade de filtro, ela está achando que é muito que a gente falou, se não fica pesado. Olha, não fica não. Para mim, é uma questão de acostumar mesmo. De acostumar, e eu falo assim... veículos, né? Assim, dependendo do tipo do filtro também. Isso sim. E, gente, é o seguinte, a hora que você passa, você acha que é muito, mas você vai passando e vai massageando. Massageando. Outra coisa, outra dica importante para vocês. Quando vocês forem passar um produto, por exemplo, um filtro solar, não é para usar a mão inteira, não é para fazer isso aqui, ó. Porque a hora que vocês fizerem isso, metade ficou na mão. E a queratina da mão, ela tem afinidade por filtro, ela absorve. Eu dou uma dica dessa, assim, olha quando você passa um filtro solar com cor, como a sua mão, o filtro fica na mão e depois você vai para tirar, é difícil. Então, pensa que você está colocando na sua mão, na palma da mão e não está deixando na face, né? Que é o objetivo. É isso aí. Então, assim, gente, 3 dedos de cada lado e é aqui, ó, tá? Massageando, massageando, volta. Uma vez, Lu, vou contar essa pra vocês, eu não sei se ela tá assistindo a gente aqui, se ela tiver, dá um oi. Eu tava prestando a prova do TED, né? E aí, no quarto do hotel, com uma amiga, tô eu de manhã lá, né, passando meu filtro, a gente tava em 3. Uma vira, que já fez o meu curso, vira pra outra e fala assim, fulana, corre aqui pra ver a Dani passando filtro solar. Aí virou, ela olhou pra mim e falou assim, bem que você falou que era muito. Então, gente, você vê, dermato também, né, assusta. Então, porque é muito, eu falo, põe uma tiarinha velha e ó, manda ver, movimento circular, pra cima, pra baixo, ele vai absorvendo, ele fica bom. Só que aquilo, tem que passar um blushzinho depois, porque a gente fica pálida. Não é aquela coisa que você sai de casa... Né? Tem aqui a Ana Cristina perguntando se o filtro solar mineral precisa reaplicar. Então, vamos só falar dessa diferença do filtro solar do físico e do químico, né? Que muita gente pergunta, porque o filtro solar mineral ele é um filtro solar físico. E o filtro solar físico, a diferença é que o filtro solar químico, as partículas desse filtro, eles vão absorver essa radiação solar e aí não vão deixar que ela penetre na pele. O filtro solar químico, ele é mais seguro porque ele vai espalhar essa radiação. Então eu falo que é como se fosse um espelho, que o sol bate e reflete, mais ou menos assim, para poder entender, que eu acho que fica mais fácil. E aí, o físico, né, Lu? O físico, o físico. Aí por isso que o físico é mais seguro. E aí ele é um filtro solar mineral, ele tem duas partículas mais utilizadas, né, que é o óxido de zinco e o óxido de titânio. E o filtro solar mineral é um filtro físico e mesmo assim tem que reaplicar, sim. Não tem jeito, gente, tem que reaplicar porque a gente põe a mão no rosto o tempo inteiro,
tá? A gente está conversando, a gente faz assim, aí a gente faz assim, a gente, né, almoça, janta, então você passa guardanapo, você coça o olho. Então, o filtro mineral, ele precisa reaplicar também, não tem jeito, tá? Uma dica que eu gosto é como tem já o filtro em pó, que eu acho uma delícia. É no dia a dia e é muito mais prático também pela questão da maquiagem, você reaplicar com filtro em pó. Essa história, né, Lu, de reaplicar filtro solar a cada 2 horas, a gente nem fala mais isso. Uhum. Porque não tem, a gente não faz isso, né? Nós, dermatos, nós não fazemos isso. É. Então, Isso é caprichar na só quando está aplicação. realmente exposto ao sol, né? E dependendo até a cada 1 hora, porque você foi na água, dali a meia hora você foi de novo, então a cada meia hora vai depender. É isso aí. Agora, dia a dia, gente, é ter na bolsa um filtro como esse que a Lu falou, os filtros em pó. E aí, entrou no carro, dá uma passadinha em cima da maquiagem, do jeito que tiver mesmo, o filtro solar em pó, tá? E agora, de manhã, capricha desse jeito que eu falei. Sai emplastrada, né? Como é que você falou? Bloqueada. Ocluída. Ocluída. Sai ocluída. E ao longo do dia, o pó com filtro solar. Porque mais do que isso, a gente também entende que não é viável. A gente não consegue fazer isso. Ai, perdi. A Daniele fala, filtro solar em casa / luz visível. Sim, luz visível, luz artificial, todas elas também tem que proteger. Hidratante com filtro ou precisa usar o outro? Seria um hidratante multifuncional, um hidratante que já tem um filtro solar, como se fosse um BB cream, será? Deve ser isso. Deve ser isso, Aqui, Silvia, eu vou ser honesta com você. Se você passar na quantidade ideal, pensa na azeitona gorda, tá tudo certo, tá? Você pode usar sim. E a Ana Karina pergunta se interfere na proteção do filtro passar corretivo por cima. Não, inclusive ele ajuda. Porque você vai pôr mais pigmento na pele. Quanto mais pigmento você pôr, mais proteção para luz visível você vai ter. Que foi aquilo que a gente falou, né? Do melasma, das manchas, né? Que tem que estar realmente ocluída, toda tampadinha. Então não tem problema nenhum. Apesar que para quem faz make, a ordem não é essa, né? A ordem não é essa, assim. Quando você vai passar um antioxidante, você vai passar um primer, aí você passa o corretivo, depois a base, enfim. Mas, e vários desses produtos já vão ter a fotoproteção, né? Mas, antes de tudo, é um protetor sem cor. Aí você faz a sequência da make. Mas também não tem problema nenhum. Você passa um filtro com cor e depois, se você quiser passar o corretivo, pode. E outra coisa, né, Lu? O FPS menor para se usar assim aleatoriamente, gente, é o 30, tá? Não se deem por contente com FPS 15 de maquiagem, FPS 8 de maquiagem, tá? Né, Lu? O 30 é o mínimo. Não, isso daí há alguns anos a SBD já determinou, né, que filtro solar é a partir de 30, menos que isso a gente não está protegido adequadamente, né? Lu, e olha aqui, a Alice está perguntando as marcas para pele oleosa que a gente prefere. Ai, mesmo para marca oleosa, eu sempre tenho algumas amostras e eu peço o paciente experimentar. Eu acho que isso é o melhor. Mas eu gosto muito do Daché, o de... Oil Control? Não, como é que chama aquele para acne? Meu Deus. Esqueci. Daqui a pouco eu lembro. Da Profuse? Não é eu, não. Aliás, a Profuse tem um pó compacto muito legal. É um pancake, na verdade. Que é um tom só, gente, chama Profuse, tá? Com S. Ele tem ele é universal, uma cor universal, né? Um tom universal que resolve bem a vida da gente na hora da correria. Ele é bem legal. Lu, eu gosto da linha Capital Soleil da Vichy para pele oleosa com cor, pensando em cor. O Unify tá muito bom, né? O Antelius, esse 70, pensando nos com cor, ele também o paciente está gostando. Tem uma marca que a gente não fala muito, mas que eu gosto demais, que é o Actine. Actine 60 tem o incolor e com cor da Darro.
O com cor também é um tom universal e assim, os pacientes masculinos estão gostando muito do incolor. O 60 da Actine. Que mais de marca de filtro para pele oleosa? Ai, tem tantos, né? Agora... O da SkinCeuticals, o 80, ele é maravilhoso. ele também tá bem legal. E agora ele tem a versão com cor. Com cor. E é uma Também cor uma cor só, viu, boa, gente? é uma cor só, mas fica bem bom também. E aí, uma coisa legal para falar sobre filtro com cor é o seguinte, tudo bem, o ideal é que a gente tenha aquela super cobertura, mas, gente, não conseguiu, não deu, qualquer cor é melhor que nenhuma, tá? Uhum. Então, qualquer coisa, né, Lu? Aquele filtro solar que só tonaliza, tudo bem, melhor esse que nenhum. Tá, gente? Vamos trabalhar com, né? Tem o ideal e o possível. Eu lembrei, tem o filtro, lembra do filtro toque seco? O seco, ele é muito bom. Tem muita gente que se adapta muito a ele. Agora, filtro solar também é uma coisa que a gente tem que ir alternando, porque você está adaptada e daqui a pouco a pele começa, olha, já estou sentindo ela voltar a ter uma oleosidade, aí já não está ficando tão sequinho. Então isso vai depender muito, porque tem gente que quer um sequinho, mas quer que fique molhado, brilhando, né? Então, é o sequinho, mas não quer que fique craquelada. Craquelado. Então tem que testar na pele mesmo e perceber como que fica para você, se você gostou daquele veículo. E aí, ok, tá tudo bem. E também o seguinte, né? A nossa pele no verão, por conta da maior umidade do ar aqui no Brasil, ela tende a ter a sensação de mais oleosa. No inverno, o nosso inverno é seco, muda. Então, mesmo a gente tende a preferir um filtro no inverno e outro no verão com relação a isso. A Tati, nossa amiga Tati Berno, linda, tá perguntando, tá pedindo pra gente falar um pouquinho dos filtros antipoluição. Eu comentei isso com a Dani antes, então, Dani, fala aí. Os filtros que agem no DNA. Gente, é o seguinte, a gente tem, não é um assunto tão rápido pra gente falar aqui, né? Depois, no fim da aula, eu vou dar um último spoiler. Mas é o seguinte, ativos antipoluição, eles são muito bem-vindos hoje. Tanto no filtro solar, quanto antes do filtro solar, né? Em alguma coisa que vocês façam. Por quê, gente? Tem muito estudo já falando sobre a interação dos agentes poluentes. Então, não precisa ser só da chaminé das indústrias, nem do escapamento do carro. Pode ser, por exemplo, da explosão de um vulcão, tá? Ele também solta agentes poluentes na atmosfera. A reação desses agentes com a radiação solar forma uma espécie reativa que age nas camadas mais superficiais da pele, gerando inflamação, envelhecimento e produção de radical livre. Então, isso já está estudado. E aí, o que aconteceu? Começaram a surgir ativos antipoluição. Então, isso é uma coisa legal para a gente usar. Já tem empresas colocando isso nos filtros. De novo, sem nenhum conflito de interesse, mas a La Roche-Posay tem bastante filtros aí que eles lançaram com relação a ativos antipoluição, né? E é uma coisa que vale usar, tá, gente? Porque, em resumo, os agentes poluentes da atmosfera causam dano às células e ao núcleo da célula, tá? Então, isso gera em longo prazo problema pra gente, sim. É isso mesmo. Quando eu falei da questão dos fósseis, que tá diminuindo agora por conta do isolamento desses combustíveis todos, e aí tá afetando inclusive a camada de ozônio, já diminuiu um pouco a temperatura na Antártida, enfim, isso tudo tem a ver com isso que a Dani acabou de falar, que é toda essa poluição e também poluição de escapamento, né? Tudo isso. Então, eu gosto muito do Idealia, né, da Vichy, que você aplica, e aí quando você retira, os estudos mostram mesmo que a pele, aquela poluição sai junto com essa película que o filtro tem na tecnologia dele e não deixa esses poluentes entrarem e fazer esse dano no DNA da célula, como a Dani explicou. E aí as pessoas aqui lembraram do Axê que eu tinha me esquecido, né? É o Ensoleil anti-acne. Que eu falei, é maravilhoso, eu adoro ele. Não, e público masculino, adolescente, usa muito. Gosta muito.
E É outro que eu esse acho que o mesmo. homem também gosta muito, do Episol Homem. Sim. Episol Homem é o FPS 45, gente, e assim, nosso público aqui, a maioria é mulher, vou dizer para vocês, vocês podem usar, tá? É que pro público masculino, que ainda é um público meio resistente, eles colocam a embalagem na cor azul marinho, tem cheirinho de homem, tá? Mas a gente pode usar também, é um bom filtro. Ai, obrigada, gente. Obrigada, amigas. Tá todo mundo Vamos ver aqui. como é que nós estamos aqui de... O Dermablend da Vichy, eu amo. Nossa, eu sou apaixonada pelo Dermablend da Vichy. Ah, Eu sim. gosto. É. O duro é que a gente não consegue achar Pegue tão aqui no fácil mais, Brasil, né? né? Aqui no Brasil é bem difícil. E aí, mas é muito, muito bom. É, tem uma vozinha aqui, né, Tem um falando. cochichinho, pode trazer para falar oi pra gente? Fala oi, filha. Vem falar oi para todo mundo. Oi. Oi, bonitinho. O que Pronto, você quer filha. conversar com a gente? Pode dar sugestão aqui que nós estamos precisando. O Gabi não quer brincar comigo. Ah, tá bom. Eu não largo o celular. O meu irmão não quer brincar comigo. Ai, minha filha, olha, não é brinquedo, não. É. Filtros da Bioré, né? Estão perguntando sobre os filtros da Bioré. São bons filtros solares em termos de composição, tá? E eles também são muito bem aceitos para pele oleosa. O pessoal gosta muito, a aderência do filtro é boa. Eu não tenho nada contra, não. Pode, por mim, né, Lu? O que você acha? É. Não, eu também gosto, não tem problema nenhum. É só aqueles, como você falou no começo mesmo, né? Quando não tem muita tecnologia, aí, para quem tem pele sensível, pode ficar mais sensibilizada, porque por conta dos componentes que tem nesse filtro solar, eles são mais baratos e aí podem provocar, sim, mais sensibilidade na pele. E olha, Lu, filtros para bebês. Ah, oi, Oneide. A Neide está ajudando a gente aqui, uma fofa. Eu não tinha nem entendido. Eu falei, Big Brother. Ai, só a Luciana mesmo. Filtro para bebê são os filtros físicos, né? Eu gosto muito da linha da La Roche daí para isso. E sabe, Lu, aquela história, gente, importantíssimo vocês saberem. Criança menor de 6 meses de idade não é para passar nada, filtro nenhum, tá? Portanto, não é para expor ao sol nenhum bebê com menos de 6 meses de idade. A partir de 6 meses, sugestão é roupa, né, Lu? Primeiro, roupinha mesmo normal, não precisa ter filtro solar na roupa, que é uma opção legal, mas assim, qualquer roupa é melhor que nenhuma. Então, chapéu, proteção que a gente chama física, mas de objetos, tá? Então, tudo que você puder cobrir o corpo da criança, melhor. E depois de 6 meses, o filtro físico que a Lu falou, que é isso aí. Os da La Roche são muito bons mesmo. A Avene tem um filtro para bebê, spray muito bom. Era isso que eu ia falar. Porque eu acho que daí é mais fácil também. O da Avene Spray tá lá, Kids, eu acho que assim, é muito mais fácil para passar, né? Em spray. Cuidado só com aerosol, não vai perto do rosto da criança, né? Passa na sua mão e aí passa nela. É importante a gente lembrar dos cuidadozinhos assim, né? De aplicação. E eu gosto muito. Eu acho que filtro em spray é muito mais prático mesmo para vários casos, né? Atleta, criança, região de cabelo, couro cabeludo, realmente é muito mais indicado. Isso. E olha, aproveitando no filtro para pele sensível com rosácea, eu acho que a gente pode indicar os infantis, né? O que você acha? Eu também gosto. Eu gosto. E dos infantis que você falou aí de 6 meses, seguir a orientação só da pediatra, né? Porque assim, o bebê vai tomar sol antes de 6 meses, mas no horário que deve, né? Se a criança nasceu com icterícia, vai ter que tomar sol, enfim, aí vai seguir as orientações também do pediatra, né? Ótimo, ótimo. E é isso. E olha, o filtro com pele com rosácea, gente, pele sensível. Hoje, os filtros que a gente chama de éticos, tá? Que são as boas marcas, não tem uma contraindicação formal para uso, tá? Então, você pode usar sim a composição. A gente fala que prefere os filtros infantis porque ele é o filtro físico. Então, ele não penetra na pele, ele tem menor chance de reação.
Agora, se você tiver com essa pele devidamente hidratada, a rosácea precisa muito de hidratação na pele, tá? E aí não é qualquer coisa, não é passar um Vazenol no rosto, mas né, vai ter que ter um acompanhamento para isso. Mas não tenha tanto medo de filtro solar, não, tá? É a Karen que está perguntando. Neutrogena em bastão para bebê é bom? Eu não conheço. Você conhece? Eu conheço o filtro, na verdade, assim, eu conheço como leiga, tá? Ele é muito aderente, por isso que mãe gosta, porque você passa e ele gruda, mas eu não sei a composição dele inteira para dizer se é seguro ou não. Normalmente os em bastão são físicos, Sim. tá? E aí vale uma coisa que tem bastante colega assistindo a gente, mas os leigos também se beneficiam com essa informação, gente. A Johnson's, ela detém a marca Neutrogena, a marca Rock, que está juntando agora com a Neostrata, tá? Então, assim, são bons produtos, são bons produtos. E para gestante, algum filtro especial? Tem linhas que são desenvolvidas especiais para gestante, mas dá preferência, porque aí também depende do que essa gestante tem, né? Se ela está só gestante e uma pele assim, mais normal, ela pode usar um filtro solar, ela pode dar preferência para um filtro físico. E importante aí o filtro com cor sempre para qualquer um, mas na gestante até para poder prevenir o surgimento de manchas, né? Gente, assim, gestante é um público fundamental para o uso de filtro. Não tem jeito, tá em casa, é em casa. E aí, Lu, o que acontece é o seguinte, tem alguns filtros solares que estão sendo questionados contra a conversão em estrogênio, parará. Né? Acho que é por isso que ela perguntou. E tem muita gente falando disso. Primeiro, gente, tem muito estudo saindo, não é um assunto que a gente possa bater o martelo aqui para vocês, porque é um assunto novo ainda. Então, o que as pessoas têm optado? Para fazer o que a Lu falou, usar filtro físico, né, os filtros minerais e físicos, porque aí você não vai estar tendo contato com esses filtros que estão sendo estudados aí com a possibilidade de ter uma conversão hormonal, tá? A Oneide falando, lockdown para gestante. Eu acho que o Neide já tomou um vinho essa hora. Ela tá com... Eu quero saber se ela tá com um vinho. É o lado obstetra dela aflorando, assim, falando, olha... Gente, é verdade, a Neide é GO. Ela faz tanto dermato que eu esqueço que ela é GO. Você tem alguma coisa para falar pra gente, Neide, sobre filtro solar em gestante? Ó, gente, aquilo... Essa é ótima. Como usar filtro com cor e usar máscara. Você vai pintar a máscara. Eu tô pintando todas as minhas máscaras com batom. Tem horas que eu falo, pra que eu vou fazer maquiagem? Mas o olho tem que fazer, né? Não, eu tava procurando aqui se eu tava aqui com a máscara que eu cheguei hoje do consultório. Era bom. Nojenta, gente. Vai pintar a máscara, não tem jeito. Tá? Mas é aquilo, pelo menos aqui pra cima você tem que passar. Aí você vai passar daqui pra cima, a borda vai sujar igual. Então, para evitar trabalho, passa como você sempre passou e suja a máscara. É menos trabalho. Existe filtro específico para melasma no mercado? Aí, vírgula, né? Funciona realmente? Existem algumas empresas fazendo algumas coisas, falando que é um pouco mais específica para melasma, exatamente nessa questão da oclusão aí, porque ele tem... Além do FPS, além do PPD, tudo mais alto, ele também tem a cor. Então, pode ser o específico ou você vai fazendo de acordo com... fazendo ele mais alto e ocluindo, como a gente falou, né? O que precisa de pigmento, tá? Para melasma, o que precisa de pigmento? Aquele que você melhor se adaptar. Pensa assim, mas o sensorial do que a minha dermato passou não tá legal. Aquele que você conseguir usar com cor é o melhor. Tá? Tem que ocluir. A Oneide falou que... porque a gente perguntou para ela se ela tinha alguma dica, né? Ela falou para pele oleosa, gestante tem acne. Por isso que eu falei aquela hora, né? Que depende. É uma gestante que ela só tá gestante e só gestante ela vai ter todas as fases de alteração da pele dela durante a gestação. Então é importante, né? Tá tendo esse acompanhamento e tá verificando todo esse passo a passo aí da pele. Mas a proteção, sim, como a gente falou, e com filtro físico, o mineral. Sim.
E o pessoal da Biodiversité tá aqui, Lu, É, que queridas. chique. Ó, é o Beijo. seguinte, gente, Biodiversité é uma empresa que está aqui no Brasil com produtos orgânicos para manipulação. Veganos, muito, Veganos. Eu sou muito suspeita que eu incrível. adoro. Acho até que eu tô devendo um negocinho para eles, estou pensando agora nisso. Vergonha, Olha, a Cris esqueci. chegou. Ele chegou também, trabalhadora desse país, né? E, gente, Ai, olha, Neide, obrigada. Você concorda comigo, adorei. Concordou com a gente, Dani, da ela questão da concordou. diversidade. Obrigada, Neide, amiga. Olha, gente, tem uma pergunta aqui, ó. A Cristina tá falando, né? E se passar filtro sem cor por causa da máscara? Pensando ainda, gente, nessa história da gente estar usando máscara o tempo todo, usar um filtro incolor. Tudo bem, tá? O que eu acho que isso não é pro resto da vida, essa situação que nós estamos. O filtro solar, pensem assim, o filtro solar é essencial. Qual? Aquele que você conseguiu usar. O ideal é que ele tenha pigmento para mancha, sim, tá? E também para fotoenvelhecimento, mas também vamos relaxar um pouco aqui com vocês. Nessa situação, vai usar o filtro solar incolor, porque tá com a máscara, tudo bem, tudo bem. Qualquer coisa, pega um pó e passa só na testa, já ajudou. E também você está com a máscara. Então, nessa região, você tem a proteção da máscara também, É uma né? super proteção física. Então, isso aí tá ok nesse momento. Eu não sei se vai ser só para esse momento, não. Acho que algumas coisas a gente vai ficar aí. Eu andei falando isso essa semana e eu acho que isso são bons hábitos. Você não acha, Dani? Assim, a Eu gente acho super. intensificou muito mais a limpeza, que já era, agora está mais intensificada, de tudo, né? Das mãos, de bancada, enfim, de chão, de A coisa de parede. entrar em casa, deixar o sapato na porta, isso muitos países fazem. E aqui no Brasil nós não temos esse hábito. Né? Isso é Eu já legal tinha, pegar. mas de vez em quando eu Passava. passava, né? Mas agora, assim, fica tudo na Demais. porta, né? Olha, Lu, a Paula tá fazendo uma pergunta, eu queria falar um pouquinho disso e depois eu queria ouvir tua opinião, tá? Gente, olha, o Photonude Touch da Bioderma é bom para gestante. Eu, particularmente, acho ele muito fluido. Ele é muito fluido, você tem que passar 2 a 3 vezes no rosto para que ele fique com alguma espessura, tá? Então, ele seria bom, Paula, eu gosto dele para complementar um filtro incolor, tá? Como se fosse uma base mesmo, porque eu acho ele muito fluido. Esses muito fluidos, mesmo o Shiseido tem o filtro deles líquido, né? Aquele azulzinho que a gente conhece, ele é líquido. Só que se você pegar e passar, você vê que ele faz uma cama, ele fecha em termos de pigmento, né? Então ele é um pouco melhor nesse sentido do que o Photonude, que ele em composição ele é muito legal. Mas eu acho ele líquido demais para ser usado sozinho, tá? Isso eu acho que é bem uma questão de adaptação mesmo. Eu também não me adapto com filtro muito líquido, vai escorrendo, e dependendo do bloqueio assim que ele faz na hora, eu começo a transpirar. Então, para mim, não vai bem o líquido, não. Eu não consigo, vai escorrendo tudo, eu não consigo Pra passar a aplicar. quantidade adequada, não fica bom. E olha só, a Petra está falando que o Photonude tem ácido salicílico na formulação, então melhor evitar para gestação. Isso é um ponto legal para a gente colocar, gente. E aqui tudo bem, nós estamos falando para um público que é genérico, tá? Mas ácido salicílico até 2%, ele é permitido. Então, só para a gente também desmistificar um pouquinho isso e não assustar uma gestante que porventura estiver usando sem saber que está grávida, né? E aí, difícil. normalmente, esses são quantidades pequenas mesmo, né? E cosmético, né? O cosmético não vai usar muito mais que isso, mas eu concordo, acho que é a Petra, eu falei o nome dela errado, a Petra, eu concordo que vale a gente orientar para não usar, até porque com essa história de entrar no Google e ler as coisas, pode se assustar, né? Eu acho que é isso, tá vendo? Muito fluido mesmo. Disponham, demaquilante, outra live sobre demaquilante, olhos e rosto. Vocês já estão pedindo tema, né? Gente, vamos lá. Filtro solar, o que a gente queria falar para eles que nós não falamos? Eu acho que os principais eram do físico, do químico, da questão de como passar. Da luz visível, que a gente queria falar da cor. Falar da cor.
da questão de retirar o filtro que precisa ser bem retirado. Precisa ser retirado, que a gente falou, para não ficar resíduo e realmente não influenciar nada aí, então, fechar poros, acne, nada disso. Isso. O local perto do olho, né, para também não irritar os olhos. Isso. Região de corpo, não esquecer de nuca, não esquecer de orelha, não esquecer do peito do pé. Que a gente falou. Peito do pé a gente não falou, né? Não falamos. Né? E aí, ó, a Petra tá falando exatamente, a fórmula provavelmente não tem mais que 2%, né? Mas elas ficam loucas na gestação, ficam. Inclusive, gente, nada a ver aqui com o tema, mas o Salicílio C10, Lu, da La Roche-Posay, que é a vitamina C da La Roche, que é uma vitamina C legal, eles têm 0,4% de salicílico, tá? Na verdade, porque esse salicílico tá ali para estabilizar, ajudar a estabilizar a vitamina C. Então, a gente não precisa se preocupar com o uso dela em gestação, é 0,4%, gente, tá? Se alguma gestante reclamar ou achar ruim, não deve vir falar comigo, porque eu vou defender vocês. Hello. Deixa eu ver o que mais aqui, vamos lá. Filtro solar, tem alguns, gente, falando agora também de praticidade, tem alguns filtros agora que vem no rótulo descrito face e corpo. A gente vai ter que começar a ir finalizando por conta do horário. Tá bom. Tá. Então, deu quantos minutos aí pra gente? Quanto tempo nós temos? Eu acho que mais uns 3 minutos no máximo. Tá. Então é o seguinte, gente, filtro solar para rosto e corpo. Tem vários agora que vem no rótulo, face e corpo, tá? Então, esses eu prefiro que para usar em face e corpo, esses vocês optem por esses aí, que tem custo-benefício ótimo, tá? Vou dar também sem nenhum conflito de interesse, mas a Rock tem o 99 face e corpo, que dá para a família inteira, tá? Custo tá ótimo, ele é 99, então dá para as crianças também. O 99 não significa 99% de proteção, tá, gente? Mas de qualquer forma, o FPS é alto, o PPD é alto. Então, nos ajuda. E é um filtro versátil, né? Para multifuncional, para a família aí. E com custo bom, que a gente tem que pensar nisso para corporal também, né? Agora, Lu, quero contar uma coisa, não sei se você já viu lá no meu feed, mas para você também, super convite, e para todos os nossos colegas médicos que estão assistindo. Eu vou abrir a aula de ativo antipoluição gratuita para colega médico dia 20 de maio. Tá? Isso é linda. 8h30 da noite, gente, foi uma coisa que eu preparei com muito carinho. Eu escolhi esse tema, Lu, porque quem já fez o meu curso de cosmiatria não tinha essa aula. Essa aula eu coloquei agora para esse curso. Então, é para atualizar os meus ex-alunos também. Eu acho que eles merecem, eu acho que a gente tem que valorizar quem sempre valorizou a gente. Exatamente. Né? Então, assim, eu não quero fazer uma aula aberta de filtro solar. Nós já sabemos filtro solar. Então, a aula de ativo antipoluição, eu abri para todo mundo. As inscrições, gente, vão até 15 de maio, não vai até o dia 20, porque a gente tem que ver quantas pessoas tem, se a plataforma vai comportar, para não ficar travando, não ficar caindo. Então, as inscrições é até dia 15. Não adianta me chamar no direct pedindo, pelo amor de Deus, depois, porque eu não mando nada nessa situação. Vai lá no feed, Oneide, tem tudo certinho. Faz lá. Tá falando aqui que falta 1 minuto e 40. Tá, vamos ver então se tem mais alguma. Ó, a Gabi falando que ama fotoderme nude touch. A Gabi, ela é danada, ela é dermato, tá? E ela fica usando filtro que adere pouco. Gabi, vou te pegar. Minha paciente. Oneide, essa aula é aberta, ela não vai cobrar. Ela falou que tá disponível. Não, gratuita. Essa aula é gratuita. 100% online, 100% gratuita. Com a doutora Daniela Leal. Comigo! Vou ter que estudar feito uma louca para essa aula, bem. Vai ter público de know-how ali. Morrer de ler. Vocês estão achando que essa quarentena tá leve, gente? Não tá fácil, não. Tá, não. Eu não paro. Olha lá, o verão queima o peito do pé. Queima mesmo. Filtro em pó, pode usar por cima do filtro sem cor? Super deve, né? Funciona? Super funciona. Super funciona. Pode usar sim. Amo Rock 99. Agora é Neostrata, é isso mesmo, Petra. A Rock Milene, vai lá no feed da Andréia. Vai lá no feed da Dani Leal e faz a inscrição. Estão perguntando onde que faz. Clínica Leal. Se você entrar no Clínica Leal na bio, tá, gente? Clica no link, vai pedir um cadastro, você já fez a inscrição. É só isso, tá? Não precisa como
Faço online isso, online. O que mais? Você tá na minha frente das perguntas, Lu. Vê se tem mais alguma coisa antes que Eu caia. acho que é isso. 29 segundos. Vamos encerrar e vamos socorro. agradecer. 26, 25. Ai, que horror esse negócio. Beijo enorme para todo mundo. Obrigada por nos prestigiarem. Eu também amei, Lu. Amei. Obrigada. Estou sempre à disposição. De todo mundo aqui. Muito obrigada. E vamos para o curso da Dani, dia 20 de maio. Clínica Leal, vamos lá fazer a inscrição. Vocês me perdoem se eu tiver colher aqui para dar o curso, tá bom, gente?